nosso quadro Beleza e Bem-Estar de hoje traz um assunto super procurado e desejado por homens e mulheres, o preenchimento labial. E para falar conosco sobre esse assunto, nós estamos com a doutora Ticiana Campos, ela que é mestre em odontologia e especialista em estética. Doutora Ticiana, seja bem-vinda ao Espaço VIP. Olá, Rebeca, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para poder ter a oportunidade de passar o conhecimento da odontologia para vocês. E hoje, um assunto que está em alta, que é o preenchimento labial. E justamente falando sobre ele, que está em alta, está bastante procurado por pessoas que esteticamente buscam pela boca perfeita, não é, doutora? O preenchimento labial é um procedimento que está muito procurado em nosso consultório, por ser uma técnica bem segura e pouco invasiva. Muitos pacientes que têm como queixa lábios finos, nos procuram todos os dias no consultório para fazer essa técnica. Essa técnica é realizada com material reabsorvível, que é o ácido hialurônico, uma substância que já tem no nosso organismo, então ela é extremamente segura. E falando nisso, algumas famosas entraram até em algumas polêmicas pelo exagero dos lábios, né? Essa questão vai mais de paciente para paciente ou existe uma medida certa para todo mundo? É o seguinte, a tendência atual de preenchimento labial é conseguir um resultado de volume bem sutil, né? E assim, sem que as pessoas percebam muito e você continue tendo aquele lábio charmoso, aquele lábio atraente, bonito. A técnica que a gente utiliza, a gente consegue prever uma quantidade exata de ácido hialurônico em diferentes partes do lábio. Isso faz com que a gente tenha um resultado bem uniforme, dando apenas um up, né, no lábio, ressaltando a parte mais de sensualidade, a parte charmosa dos lábios dos nossos pacientes. Então ele serve tanto para dar aquele up mesmo, como você estava falando, como também ele pode mudar a anatomia dos lábios, né? Isso. A gente tem uma indicação para dar esse volume sutil, como eu disse, que é a tendência atual, né? Que a gente consegue preencher o lábio e deixar o lábio com o mesmo formato, só com esse up, que a gente chama do up. Ou até mesmo consertar assimetrias labiais, ou rejuvenescimento labial e perioral, ou até mesmo aqueles pacientes que querem dar um volume maior, ou querer mudar a anatomia do lábio, também é possível fazer com o preenchimento com ácido hialurônico. Entendi. Agora uma curiosidade, existe uma idade mínima para fazer esse preenchimento? E também agora vamos para o outro lado, quem já é mais velho, que também é natural essa perca dos lábios durante o ciclo da vida, doutora? Isso, é fisiológico a perda do lábio, a gente costuma dizer que a gente vai perder o lábio 1% ao ano. Então, mesmo aqueles pacientes que têm um lábio bonito, que acham que não tem necessidade, o ideal é já ir colocando naquelas partes onde há uma pequena perda, para que no futuro essa mudança não seja exagerada, principalmente para aqueles pacientes que não gostam de nada artificial. A idade a gente pode aplicar em qualquer idade, sim, mas é necessário que haja uma cautela quanto aos pacientes jovens, bem jovens. É importante que os pacientes abaixo de 18 anos estejam acompanhados com maiores, principalmente que sejam com os pais. E a partir dos 18 anos, cabe a ele mostrar queixa e nós avaliarmos e indicar o melhor tratamento, seja para dar um pequeno volume, seja para mudar a forma ou até mesmo consertar assimetrias labiais. Certo. E esse ácido que é aplicado, ele também serve para uma hidratação dos lábios, não é isso? Isso. Na realidade, o ácido hialurônico natural do nosso corpo, ele serve para hidratar a área. E com o ácido hialurônico que nós utilizamos artificialmente, ele vai não só hidratar, como também volumizar aquela área. Por isso que a gente chama de preenchedor. E ele tem uma durabilidade, onde ele dura em torno de 8 meses até 1 ano e meio, dependendo do metabolismo de cada paciente. Entendi. E quanto à aplicação, ao procedimento mesmo, existe uma anestesia, é indolor, como é que acontece? Eu costumo dizer que o nosso diferencial seria utilizar o anestésico intraoral. Aquela anestesia que é utilizada para bloquear a dor de dentes, a gente consegue utilizar essa mesma anestesia para fazer o bloqueio dos lábios. E assim o paciente evita sentir qualquer coisa durante o procedimento. Entendi. Então é bem simples, né? E pelo que você estava explicando, de 8 em 8 meses, de 10 em 10 meses, o paciente volta para poder realizar esse procedimento novamente. Exatamente. Aqueles que querem só fazer manutenção costumam ir em torno de 1 em 1 ano para ficar fazendo manutenção daqueles locais que já houve a perda
do material preenchedor, e já tem pessoas que voltam com menos tempo, porque ele, diferente do Botox, a gente pode aplicar semanalmente ou um dia após o outro, apesar de que a gente gosta de esperar um pouquinho, ver o resultado, que é em torno de 20 dias a um mês, para aí fazer a reaplicação. E existe alguma contraindicação, alguém que não possa fazer, as grávidas, por exemplo, e existe depois alguma precaução, não pegar só, alguma recomendação após o procedimento? Isso, a gente não costuma fazer nenhum tipo desses tipos de procedimento em grávidas, pode ser feito em qualquer pessoa, em qualquer idade. E as precauções seria principalmente quanto ao sol, evitar ambientes hospitalares, passar maquiagem após a injeção, esperar pelo menos 24 horas, porque aqueles locais de injeções, eles ficam abertos inicialmente, é necessário esperar o fechamento para aí você ter o contato com o meio ambiente. Nossa, que legal. Então é um procedimento simples, acho que você daí de casa conseguiu tirar todas as suas dúvidas. Doutora Ediciana, foi um prazer receber você aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez, espero ter conseguido falar um pouquinho sobre o preenchimento. Se vocês tiverem dúvida, podem fazer perguntas ou até mesmo ir até o consultório, que estarei sempre aberta para recebê-los. E se você tiver mais alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, basta mandar o seu e-mail para a produção do programa. E o seu Espaço VIP termina aqui, mas você pode passar a semana conosco pelo Instagram, @EspaçoVIPTV. Lembrando que toda terça às 21h50 você tem encontro marcado com a gente aqui na TV Diário.